Ótimo, muito obrigado. Ótimo, muito obrigado. Como foi muito bem feito por praticamente todos os palestrantes aqui, a questão dos conflitos de interesse. Eu sou procurador do trabalho, conduzi até pouco tempo atrás investigação envolvendo o assunto de amianto na região de Diadema, assim como sou coautor, litisconsorte ativo numa ação civil pública que foi ajuizada em face da empresa Saint-Gobain na região de Diadema. E também, obviamente, entendo que o amianto, em qualquer das suas formas, ele é totalmente prejudicial à saúde e deve ser banido. Se vocês puderem sair daqui com uma informação, inclusive para aqueles que vieram do exterior, saiam com essa informação. observatório.sst.mpt.mp.br. É uma fonte aberta, segura, confiável, completa de informações. Nós lá temos informações desidentificadas, mas, obviamente, mediante convênios e tratativas, podemos fornecer informações de maneira bastante precisa. Vou passar de maneira bastante rápida aqui algumas informações. Nós discutimos bastante a questão de atividade econômica e adoecimentos. Aqui é, na verdade, uma frequência nos trabalhadores desse CNAE em relação a esse CID J1018 e em relação à população em geral. Então, nós temos uma frequência praticamente 18 vezes maior. Aqui é uma outra frequência de tuberculose para trabalhadores na área de acabamento, uma frequência praticamente aí, 7 a 8 vezes maior. Estava discutindo aqui o CID 45. O que é isso, né? Praticamente todos nós concordamos que talvez seja a ponta do iceberg, né? Nós temos poucas notificações, mas talvez temos aí uma subnotificação enorme. E é isso mesmo que os dados do observatório apontam, né? Poucas comunicações ou benefícios previdenciários na modalidade acidentária para CIDs C45, mas uma quantidade muito grande para outros problemas do aparelho respiratório, inclusive do trato digestivo. Ok? Nós temos todas as informações aí. Essas informações, com base até da alteração da 10ª revisão da tabela do CIDs, que foi muito bem mencionada até pelos apresentadores anteriores, até a modificação provavelmente levou àquela queda das comunicações que nós vimos em alguns gráficos nas apresentações anteriores. Lembrando, principalmente para as pessoas que vieram de fora, tá? Nós temos um decreto federal que estabelece um nexo epidemiológico, técnico epidemiológico, entre alguns agravos e alguns fatores de risco. Ok? E ele é desde 2007, então nós temos já mais de 10 anos aí. O que nós talvez não tenhamos no decreto é uma exata correlação do CNAE. E por que nós não temos o CNAE? Nós não temos um CNAE por conta de lobbies econômicos e políticos. Assim como nós não temos o CNAE, por exemplo, das indústrias automobilísticas, que produzem veículos leves, mas temos o CNAE para fatores de risco e adoecimento para aquelas que produzem caminhões, porque daí o lobby talvez não era tão forte, nós não temos para esse tipo de atividade, embora exista correlação de acordo com o próprio decreto. Aqui é um destaque do que eu mencionei, os aspectos econômicos, financeiros, tá? Talvez essa seja a principal empresa que foi mencionada aqui nas apresentações. Nós temos que a Eternit provavelmente foi a empresa no setor econômico de extração de minério, principalmente de amianto, que pagou mais dividendos para os seus acionistas nos últimos 15 anos, um valor 4 a 6 vezes maior do que a média da indústria. Só em 2015 ela pagou 70% do seu lucro líquido. Essa aqui é uma frase de um dos maiores acionistas da empresa, tá? Atualmente agora com a recuperação judicial. A empresa ficou muito tempo focada em pagar altas remunerações para os seus diretores e dividendos, e esse aqui é o quadro. Isso aqui, como é uma empresa negociada em bolsa, tudo isso que eu peguei está disponível na internet para todos nós. Então, os gráficos, as barras em cinza demonstram o resultado do exercício, o lucro da empresa, e as barras em vermelho demonstram os dividendos que foram pagos para os seus acionistas, demonstrando que praticamente todo o lucro da empresa foi entregue para os acionistas ao longo desses últimos 15 anos. Últimos 15 anos em que nós tivemos ações para questionar as leis estaduais, nós tivemos a atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, nós tivemos, inclusive, a própria edição, né, do decreto federal que trata do NETEP e prevê especificamente amianto lá. Não obstante isso, a empresa entrou em recuperação judicial recentemente, mas nos anos mais recentes, todos esses recursos que foram arrecadados com a venda do amianto foram totalmente entregues, distribuídos para os seus acionistas. Esse aqui é um gráfico que eu extraí hoje de manhã.
é o valor de mercado da empresa na Bolsa. Como eu disse, ela é negociada na Bolsa de Valores e Futuros, ou atualmente B3. Nós vemos ali que o valor por ação era de R$ 5 a R$ 6 reais, e atualmente o valor dela é de 0,70 centavos. Não por outro motivo, essas linhas vermelhas aqui apontam principalmente os momentos de venda de ações, e não por outro motivo coincidem, por exemplo, com momentos em que o Supremo indicou que iria julgar aquelas ações diretas de inconstitucionalidade contra a empresa. A única barra maior aqui em verde, não sei se todos sabem desse fato, mais ou menos em julho, agosto de 2016, se refere ao momento em que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná indicou que a própria legislação estadual era inconstitucional e eles iriam propor um decreto legislativo para revogá-la. Então foi o único momento em que houve talvez algum acréscimo aí. Todos os outros de extrema baixa. E por mais paradoxal que possa parecer, tá? Por mais paradoxal, era uma empresa, ou é uma empresa, que integra o índice de ações com excelente governança corporativa. Tanto que integra o novo mercado NM, como vocês veem aí. Ou seja, uma empresa que não, obstante a gravidade da exploração do mineral, não reservou recursos para eventualmente pagar trabalhadores, afetados, familiares e tudo mais, e não por outro motivo, agora no último mês de março, entrou com pedido de recuperação judicial e foi deferido. Tá? Eu digo isso até pelo seguinte, principalmente para nós, procuradores do trabalho, e nós que atuamos nas ações, não nos iludamos, tá? Não haverá recursos suficientes para que nós possamos reparar os trabalhadores e, talvez de maneira mais sincera, assegurar que eles tenham uma qualidade digna de trabalho ou de vida, né, até o final da sua existência, que provavelmente vai ser encurtada pela exposição ao amianto. Então nós temos exatamente um princípio, né, que alguns conhecem como cegueira deliberada, né, ou willful blindness, que trata exatamente dessa questão, ou seja, a adoção de práticas sabidamente prejudiciais aos trabalhadores, e os dados técnicos, científicos foram completamente ignorados, pelo menos nos últimos 20 anos, né, quando nós já tínhamos certeza científica razoável, ou praticamente self-evident, né, com grande nível de acuidade, de que a exposição ao amianto, em qualquer das suas modalidades, era totalmente prejudicial à saúde dos trabalhadores, e talvez, como foi exposto aqui, até pelo Sir Anthony, até com mais gravidade para aquelas pessoas próximas das atividades ou seus familiares. Tá? Eu faço essa pequena abertura como presidente da mesa pelo seguinte: nós precisamos considerar todos os fatores. Nós vimos aqui fatores ambientais, nós vimos fatores de saúde e segurança do trabalho, nós vimos fatores médicos e até de alguma sorte, né, fatores até psicológicos, né, o sofrimento dessas pessoas que passam por essa situação, e também fatores jurídicos foram muito bem expostos aqui pelos procuradores do trabalho. Mas nós não nos iludemos, nós temos aqui fatores também econômicos, ou seja, nós precisamos considerar essas variáveis. Por quê? Porque senão nós não teremos efetividade na nossa atuação. Nós veremos sentenças belíssimas de R$500 milhões ou em valores superiores, e sendo que nós não teremos oportunidade de executá-las. Lembrando, né, com esse valor de 0,70 centavos por ação, hoje a empresa ainda possui um valor de mercado negociado em bolsa de R$150 milhões. Lá no período anterior a 2014, o valor é aproximado de R$750 milhões. Sendo que, na verdade, o principal objetivo da empresa hoje, na recuperação judicial, inclusive declarado pelo seu presidente, é manter a exploração do amianto para fins de exportação, por meio da empresa chamada Sama, né, que integra o grupo econômico. Então, se quer cessar completamente as atividades. Digo isso porque é o que nós costumamos dizer, né? O mercado já precificou essa questão. Então, eventuais recursos que estiverem disponíveis aqui serão disputados, digamos, à tapa, por todos os trabalhadores afetados, por todos os credores, inclusive instituições financeiras, né? Aliás, o pedido de recuperação judicial não é embasado em nenhuma ação de R$500 milhões que foi ajuizada, inclusive na condenação. É embasada em empréstimos bancários, né, que deixaram de ser pagos no valor aproximado de R$229 milhões,
que, em tese, esses credores, provavelmente com garantias reais, né, vão entrar numa fila de preferência, inclusive em relação até, eventualmente, aos credores trabalhistas que tenham valores acima de 150 salários mínimos, que todos nós sabemos que, em muitos casos, para esses trabalhadores afetados, é um valor irrisório. Então, como presidente da mesa, era essas as informações que eu queria trazer. Esperava que o Dr. Luiz chegasse, mas como ele não chegou, eu vou pedir então para os técnicos apresentarem já a segunda apresentação de slide. Lembrando, né, nós temos aqui, até conversei com a doutora Márcia anteriormente, nós temos aqui todo um campo de responsabilização civil, né, em relação, por exemplo, às comissões ou agências que atribuíram notas de governança corporativa para essa empresa e ignoraram esse passivo ambiental, social, trabalhista ao longo de tantos e tantos anos. Nós temos também, isso nós já vemos em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, a responsabilização dos próprios estados, né, dos próprios governos, em virtude de uma proteção deficiente, né, uma proteção totalmente deficiente em relação a esses trabalhadores. Aqueles que estão aqui, talvez se recordem das últimas notícias, o estado, por exemplo, da Califórnia, ajuizou uma ação responsabilizando o governo federal por ter colocado parâmetros, né, standards mínimos de emissão de poluentes abaixo do que seria, por exemplo, considerado cientificamente recomendável em termos de proteção aos seus cidadãos. Então, esse é, por exemplo, um exemplo. Se nós não encontramos recursos da empresa, como provavelmente nós não vamos encontrar, a responsabilização daqueles que contribuíram para aquele dano. Okay? Então, vou começar agora uma apresentação bastante sucinta sobre o uso de dados e vigilância epidemiológica. Essa apresentação tem como base principal o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Como eu mencionei, o mais importante da minha fala hoje é o seguinte, que vocês saiam daqui com o observatório sst.mpt.mp.br, gravado nos celulares, nos tablets ou anotado aí no papel para que vocês possam consultar. É uma fonte confiável de dados, aberta, segura, completa, obviamente que desidentificados, né? Ou, como dizem na linguagem de estatística, anonimizados. Mas, claro, mediante algumas parcerias, né, que até nós desenvolvemos junto com outras instituições, nós temos essa possibilidade de recruzar os dados, né, de reidentificá-los. Ele foi lançado em abril de 2017, todas essas são instituições parceiras, ele fomenta a discussão a respeito de informações de qualidade e orienta políticas de prevenção. Outro dia até eu estava na Procuradoria, recebi o Sereste de Diadema ou um outro Sereste da minha região, fui tentar fazer uma apresentação do observatório, ao que eles me responderam, não, nós já conhecemos o observatório, inclusive na reunião, né, dos Serestes nacionais, nós discutimos a qualidade dos dados que o observatório possui, e isso até me surpreendeu e eu fiquei bastante feliz. Isso se deve ao seguinte, em um ano nós tivemos 45 mil visualizações. Então, em vez de vocês ficarem acessando páginas de Twitter, Facebook e outros aplicativos e sites com informações totalmente não confiáveis, né, fake news, acessem o nosso observatório, informações confiáveis, seguras, estão lá. Nós tivemos acessos de 47 países, e isso considerando o seguinte, eu até comentei com o Luiz, ele está hoje integralmente escrito em português. Então eu fico até feliz que em 47 países nós tenhamos pessoas que entendam português ou se interessem pela língua portuguesa. Tá, ok? Provavelmente é muito mais do que o governo brasileiro fez pela difusão do nosso idioma. E nós tivemos 22 mil notícias, reportagens e referências na internet. Ele é utilizado, como eu mencionei, pelos Serestes, que são órgãos de referência na saúde dos trabalhadores em nível municipal, e outros órgãos como o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, sempre num sentido de diálogo social e pesquisa baseada em evidências, né? Fact-based research. Esse aqui é um mapa de todos que acessaram, o Brasil ali destacado, os outros países. Fico até feliz, né? Eu vejo a Austrália ali, do país do Tim, vejo a Inglaterra ali, do país do Sir Anthony, vejo os Estados Unidos de outros apresentadores, como o Sr. Arthur, mas temos vários outros países, né, que já acessaram o nosso observatório.
Em números gerais, a questão é epidemiológica, né, em termos de acidentes e benefícios previdenciários. 200 bilhões gastos de 2012 a 2017, sem considerar o estoque anterior. Nós tivemos 315 milhões de dias perdidos e 15 mil mortes notificadas por acidente de trabalho, fora outras não notificadas. Numa estimativa global, isso equivale a 4% do produto interno bruto, o que no nosso caso do Brasil, não obstante o nosso PIB já tenha caído nos últimos 2 anos aí por volta de 10%, representa uma quantia considerável, de 264 bilhões de reais. Os próximos passos é nós agregarmos cada vez mais bancos de dados para tratar desses assuntos. Nós temos várias oportunidades de analisar dados, mas eu queria trazer um exemplo bastante prático, bastante concreto, envolvendo as notificações de acidentes, né? Esse é o histórico das notificações de acidentes, as CATs, como nós chamamos no nosso linguajar aqui no Brasil. E muitos olham para esse gráfico, nós recebemos muitos pedidos de reportagem na mídia, falando o seguinte: olha, mas então em 2017 o número de acidentes diminuiu, o Brasil está ficando mais seguro, não é isso? Obviamente que não é. Primeiro, nós temos um atraso nas notificações. Se vocês verificarem aqui, nós temos um atraso por volta de 26% em relação a 2016. Nós temos mudanças de políticas em relação às comunicações e às perícias, mas o principal talvez seja isso aqui. Nós tivemos uma queda muito grande da formalização dos postos de trabalho e, relativamente falando, o número de acidentes não diminuiu. Aqui são os setores com mais atingidos. Nós temos o setor hospitalar, nós temos o setor temos o setor hospitalar, temos o setor de comércio varejista, administração pública. Lembrando, né, o setor hospitalar tem um pequeno viés de alta, porque eles tendem a ser bastante rígidos nas comunicações de objetos pérfuro-cortantes. E aqui uma relação envolvendo mulheres e homens, mulheres quedas, agentes biológicos, homens geralmente máquinas, equipamentos, veículos de transporte, que são os motoristas profissionais. Obviamente que nós temos outros projetos interessantes na Procuradoria, por exemplo, a questão que envolve os frigoríficos. Os principais agentes causadores, eles foram aglutinados em grupos homogêneos mais centrais. Nós temos aqui quedas, máquinas e equipamentos, agentes químicos, agentes biológicos, esforço físico, etc. E nós agrupamos as CATs, isso aqui é um quadrado, né, de grupamento por frequência, lembrando que queda, agente químico e máquinas e equipamentos, nós temos um número maior. Para destacar o seguinte, porque isso aqui envolve também um seminário de doenças ocupacionais. O Brasil é um país em que o número de acidentes no total dos afastamentos é maior do que de doenças ocupacionais, enquanto no mundo todo ocorre o contrário. E nós temos 2 motivos para isso acontecer. Claro, nós temos um número muito grande de acidentes de trabalho, acidentes incapacitantes, aqueles que produzem o imediato afastamento dos trabalhadores, mas também nós temos um problema de notificação das doenças ocupacionais. Muitas vezes nós não reconhecemos como ocupacional doenças que possuem relação com o trabalho. Tá? Foi mencionado aqui o estado de Pernambuco, né? Até na apresentação passada do Ministério da Saúde. Eu queria tocar em um assunto bastante interessante, que é um exemplo que nós tivemos de investigação na Procuradoria, para que vocês vejam a utilidade desses dados, ok? Que é o polo gesseiro em Pernambuco. Então, nesse polo gesseiro, nós fizemos uma análise das doenças do aparelho respiratório com base em dados abertos. E verificamos que nesses municípios aqui havia uma incidência maior do que na população. Fizemos uma visualização do espaço por meio de ferramentas bastante simples, né? Embora por trás, no back-end, elas sejam bastante complexas, como o Google Earth, mas poderia ser, por exemplo, outra ferramenta do Google também, mostrando aqui o município de Trindade e todo o polo gesseiro em volta desse município. Aqui, especificamente, o aglomerado que inclui as principais indústrias gesseiras da região. E aí, o que diz o observatório? Nós chegamos a esse diagnóstico por fontes públicas, dados abertos, fomos no Google Earth, uma coisa bastante simples, e depois fomos no observatório também com dados abertos. E nós verificamos o seguinte: o número acumulado de comunicações de acidente de trabalho, né? Os afastamentos previdenciários na modalidade acidentário, né, B91, e os valores pagos.
E para chegar ao seguinte: a fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes gerou 21 CATs nos seguintes municípios, e a extração de pedra, 15 CATs também nesses seguintes municípios, todos os dados aqui representados já aglomerados por ano, 2012 a 2015, e a distribuição pelos municípios. Também viemos aqui uma análise em relação ao número de agravos relacionados, isso por meio aí sim do SINAM e de outras fontes de dados do Ministério da Saúde, com a nossa política de diálogo social, conversando entre várias fontes de dados, para nós chegarmos à conclusão de que havia exposição sim, né, a respeito dessa questão que envolve o polo gesseiro na região, inclusive com eventuais acidentes graves. Vamos lá, o que diz o IBGE, né, a respeito disso? Também fontes abertas, né, nada de fontes fechadas. Às vezes a gente acha quem tem o dado é um ministério específico, quem tem um dado ou outro é o Ministério da Previdência, nada disso. Eu entrei aqui em Google Earth, observatório e relatórios estaduais de vigilância epidemiológica, digamos assim. Exatamente o cruzamento dessas informações com os endereços dos empregadores, né? Mostrando que naqueles municípios, justamente nesses trechos das rodovias, a exploração de gesso com esses estabelecimentos relacionados. Ou seja, a gente já cruzando os dados dos empregadores com os CNPJs, inclusive para eventual identificação dos trabalhadores empregados afetados. E aqui, né, não poderia deixar de ser, nós fomos novamente a fontes abertas, né, Google Street View, amplo acesso, né, aqui, particularmente eu costumo frequentar bastante o Google, né, para verificar se um restaurante é legal, ou se não é, eu acesso, vejo a frente dele, um estabelecimento empresarial, e nós utilizamos isso também nas investigações, né, saber, por exemplo, se uma empresa numa licitação de 100 milhões de reais, ela existe, né, às vezes é uma casinha não, um terreno baldio, né, ou uma casinha de sapê, como nós dissemos, né, desculpe as tradutoras por sapê. E isso qualquer gestor público teria condições de verificar. Enquanto isso, né, nós vemos aí notícias que são assinados contratos milionários, inclusive no âmbito federal, envolvendo empresas que não têm sequer uma sede, né? Eu fico imaginando uma empresa de 500 milhões de reais sem uma sede. É complicado imaginar isso. Então aqui nós temos a identificação, por exemplo, desse tipo de estabelecimento, né? O polo gesseiro, nós podemos verificar, por exemplo, aqui a qualidade, por exemplo, das instalações, e até já podemos verificar que provavelmente medidas de controle do pó decorrente da produção, elas não são corretamente adotadas, né? Até pela questão aqui que nós vemos, a quantidade de pó de gesso espalhado. Vamos lá, voltando agora então para o nível macro, né? Nós fomos da floresta para as árvores, analisamos um caso específico, agora vamos voltar à floresta novamente. Então nós temos coleta de dados por várias agências governamentais, muitas vezes são dados abertos, outras vezes são dados fechados. Nós podemos, por meio do observatório, por meio desse projeto que nós denominamos de Data Hub ou Smart Lab, nós podemos recuperar essas informações ao nível individual, né? Ao nível atomizado. Voltar ao indivíduo, voltar ao nível macro, ir da floresta para a árvore, ir da árvore para a floresta. Claro, sempre que possível e necessário, preservando o caráter anônimo das informações de saúde privadas, ou que sejam protegidas por sigilo. Claro que isso envolve a participação de vários órgãos do Estado, não só o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, SERESTES, SRTs e diversos. Nós trabalhamos nos observatórios, como eu mencionei, com a desidentificação das informações. Por quê? Porque são informações que qualquer pessoa pode acessar. Mas com base naquilo que nós vemos no observatório, nós já podemos levantar hipóteses. Embora nós não possamos, talvez de maneira 100% segura, chegarmos a conclusões, todos nós sabemos que nós podemos levantar hipóteses. E com base nesse levantamento de hipóteses, aprofundar os estudos.
Por exemplo, nós temos levantamentos de série histórica de registro de trabalhadores, RAIS e CAGED, juntamente com o seguro-desemprego, eventuais até informações constantes lá, principalmente de trabalhadores resgatados, de escravidão. Nós temos dados do SINAM, do CISOB, que é o de óbitos, e também dados dos trabalhadores resgatados. Nós podemos cruzar esses dados de bancos que muitas vezes ficam isolados justamente para obter informações precisas a respeito dos trabalhadores. E um exemplo bastante concreto disso é o seguinte: nós muitas vezes estamos discutindo aqui olhando o trabalhador como uma fotografia, O trabalhador está adoentado ou não está adoentado naquele momento, e muitas vezes é o que a perícia ou judicial, ou mesmo as perícias administrativas fazem. Aqui nós temos uma oportunidade única em olhar a história de vida do trabalhador como se fosse um filme. Tudo o que pode ter acontecido ao longo desse período em relação a ele. Então isso é bastante importante, é bastante produtivo, e eu particularmente não me recordo de nenhum apresentador ter feito, até os estrangeiros que aqui vieram ao nosso país, terem conseguido fazer isso. É uma oportunidade única que nós temos, justamente por meio dessas parcerias do diálogo social que nós temos desenvolvido com os outros órgãos. Especificamente em relação ao amianto, um trabalho conjunto do Ministério Público do Trabalho com o Ministério da Saúde. Eu quero aqui especificamente agradecer a doutora Daniela a respeito disso. Nós temos também uma participação muito grande da Universidade Federal da Bahia e também da Fundacentro. Então, são órgãos que deixaram de ser isolados para conversarem entre si e trocarem informações. E nós temos uma possibilidade bastante concreta, vai ser bastante bem apresentada em seguida pela doutora Daniela, da questão do diagnóstico e de encontrar todos esses trabalhadores que eventualmente tenham esse CID aqui, que talvez seja o CID mais importante, o CID da ponta do iceberg, para que nós possamos tratar esse tema com a seriedade que ele merece. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, principalmente aos convidados estrangeiros, mas principalmente aos convidados brasileiros. Eu sei da dificuldade que é, principalmente para nós brasileiros, estarmos aqui reunidos. Os estrangeiros, de certa forma, têm uma condição melhor para virem aqui, é um seminário internacional e nós temos essa oportunidade de trazê-los aqui, mas eu sei que quando nós voltamos lá, nós principalmente que trabalhamos na ponta, a dificuldade de largarmos o nosso dia a dia para estarmos aqui, muitas vezes a pesquisa não é a nossa atividade principal. Quero agradecer a coordenação do seminário pelo convite e quero, na verdade, falar ao final o seguinte: essa é uma excelente oportunidade para nós fazermos uma lembrança e uma homenagem, nós nos colocarmos no lugar que é o famoso princípio da alteridade em todas essas pessoas afetadas, vivas ou aquelas que inclusive já faleceram por essa questão. Então quero dizer a todos que, embora nós estejamos discutindo assuntos técnicos, não esqueçam a parte humana dessas pessoas que está por trás de todos esses números e por trás de todas essas ferramentas tecnológicas. Muito obrigado.